Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna. Tenho esse canal aqui no YouTube para levar aos amigos e irmãos algumas mensagens preciosas da Palavra de Deus. Nosso tema de hoje é uma pergunta: para que serve a religião? O homem é um ser religioso. Mais ou menos 90% da população tem uma religião. O homem é, por natureza, uma pessoa de fé. É um ser que crê. Mas a questão que se deve colocar é: para que serve a religião? Essa é uma questão importante. Essa é uma questão que é central nas narrativas dos 4 evangelhos da Bíblia, da Palavra de Deus. O tempo todo havia uma discussão entre Jesus e os seus oponentes a respeito da religião que eles seguiam e da religião que Jesus preconizava ou pregava. Vamos tomar uma dessas passagens para usar para a nossa mensagem nesse momento. Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11, que diz assim: Aconteceu que em outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida, isto é, atrofiada. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: Levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. E então Jesus disse a eles: Vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos os que estavam ao seu redor, disse ao homem: Estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Para que serve a religião? Para que serve a sua religião? Para que serve a minha religião? Eu creio que para responder essa pergunta nós precisamos fazer 3 outras perguntas que estão implicadas aqui nessa passagem. Essa passagem nos mostra 3 questionamentos que devemos fazer a respeito da nossa religião para nós descobrirmos se realmente estamos seguindo a verdadeira religião, se essa religião é útil para nós, para Deus e para o próximo. A primeira pergunta que nós precisamos fazer é essa: sua religião o leva a amar a Deus e ao próximo ou a ser intolerante? A passagem nos mostra aqui um grupo intolerante, os fariseus e os escribas, que estavam ali naquele dia observando Jesus para ver se Jesus ia fazer alguma cura para terem de que o acusar. E mais lá na frente, no último versículo que nós lemos, diz que eles se encheram de furor e discutiam entre si sobre o que fariam contra Jesus. Os escribas e fariseus cuidavam apenas de fiscalizar a vida dos outros, de julgar a vida dos outros. Eles tinham estabelecido 613 preceitos. Isso era o judaísmo farisaico, era
estabelecidos sobre 613 preceitos que precisavam ser seguidos para a pessoa dizer que era verdadeiramente religiosa. Então era uma religião legalista, uma religião opressora, que levava a oprimir e odiar as pessoas ao invés de fazer o bem a elas, de amar a elas. E também não amavam a Deus assim, porque Deus, como diz a palavra de Deus, Deus é amor. Ele ama as pessoas, ele quer o bem das pessoas, ele nunca quis oprimir as pessoas e ferir as pessoas. Então, a pergunta é: a sua religião leva a amar a Deus e ao próximo ou a ser intolerante? Um mestre da lei perguntou a Jesus qual era o mandamento mais importante. Ele certamente conhecia muitos mandamentos, porque era mestre da lei, conhecia esses 613 preceitos do judaísmo farisaico, e ele então queria provocar Jesus com aquela pergunta. E Jesus disse para ele: olha, o maior e o grande mandamento da palavra de Deus, da lei de Deus, é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. E disse Jesus: e o segundo maior mandamento, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se a sua religião leva a amar a Deus e ao próximo, muito bem, então está no caminho certo. Mas se a sua religião leva a ser intolerante e opressor, legalista, então essa religião não vale nada. Outra pergunta que nós podemos fazer, a segunda pergunta, é: sua religião o leva a servir e priorizar as pessoas ou a servir e priorizar instituições? Os fariseus e escribas, eles estavam preocupados com a instituição do judaísmo, com a instituição da lei, com a instituição de preceitos, princípios que precisavam ser cumpridos dia a dia, e às vezes cumprir isso custava caro. Por isso a maior parte do povo, o povo pobre, trabalhador, era considerado por eles como pecadores. Muitas vezes eles julgaram Jesus, condenaram Jesus, dizendo: Jesus come e bebe com publicanos e pecadores. Eram pecadores porque eles não tinham condições financeiras, nem tempo, né, nem oportunidade para cumprir todos aqueles preceitos que tinham sido estabelecidos. Era uma instituição. Então essa religião não priorizava as pessoas, mas priorizava a instituição. Ali, naquela oportunidade, havia um homem com a mão atrofiada, um homem que precisava de ajuda, um homem que precisava de cura, mas os fariseus e os escribas foram insensíveis a isto, a essa situação, a essa necessidade, a esse problema. Então, o que Jesus fez? Jesus chamou o homem para o centro da sinagoga e disse: vem para o meio. Então ele ficou ali. Jesus trouxe aquele homem para uma posição de visibilidade. É isso que a verdadeira religião faz, né? Ela prioriza as pessoas. Ela coloca as pessoas em primeiro lugar. Ela estabelece como prioridade a servir, amar e ajudar as pessoas. As pessoas são mais importantes do que as instituições. Quando Jesus foi criticado por transgredir preceitos sobre o sábado, ele e seus discípulos,
Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A religião foi feita para servir as pessoas e não para as pessoas, para a religião ser servida pelas pessoas. A terceira pergunta que nós podemos fazer é: a sua religião faz mal ou faz bem às pessoas? Foi o que Jesus perguntou ali. Jesus disse para eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? E então Jesus fez o bem àquele homem. Jesus disse para ele, ali mesmo, na frente de todo mundo: estenda a sua mão. E ele estendeu a mão e imediatamente foi curado. Diz aqui que a mão lhe foi restaurada. Você sabia que a sua religião pode fazer mal a você mesmo? Há uma passagem na Bíblia, no final do Sermão do Monte, que Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele completa dizendo: muitos naquele dia me dirão, mas eu estava na rua pregando em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz milagres em teu nome. E Jesus vai dizer: olha, eu não conheço vocês. Realmente eu não sei quem são vocês, porque muitos procurarão entrar e não entrarão. Muitos que me dizem hoje Senhor, Senhor, eu vou dizer para ele naquele dia que eu não conheço. A sua religião pode fazer mal a você. Jesus contou a parábola do publicano e do fariseu que foram ao templo orar. Então aquele fariseu orgulhoso, presunçoso, arrogante, orava assim: ó Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens. E então na sua oração ele se dizia praticamente perfeito, justo, que não tinha nenhum pecado, nenhum erro na sua vida. Mas o publicano ficou lá atrás, lá no fundo do templo, batendo no peito, com a cabeça baixa e exclamando: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus diz que quando os dois saíram do templo, o que saiu justificado, perdoado, foi o publicano e o fariseu não. Porque a palavra de Deus diz que os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. A religião pode tornar você uma pessoa arrogante, uma pessoa presunçosa, uma pessoa orgulhosa de si mesma, dos seus feitos, e isso faz mal. A sua religião também pode fazer mal aos outros. Nós temos um caso na Bíblia do apóstolo Paulo, fariseu convicto, homem que tinha se formado com o melhor dos mestres do farisaísmo, que assim que a igreja começou a sua grande obra de evangelização no mundo ali em Jerusalém e nas regiões vizinhas, ele começou a perseguir os cristãos e até a prender e matar os cristãos. Quando Estevão, por exemplo, foi apedrejado, ele estava lá aprovando tudo que foi feito, até que ele teve um encontro poderoso com Jesus, e então ele foi transformado pela graça de Deus, mas durante um bom tempo, e ele se arrependia muito, e ele se entristecia muito: eu fiz mal às pessoas em nome da religião. Uma escritora, uma jornalista, melhor dizendo, de São Paulo, que também é escritora, ela escreveu um livro cujo título é Oprimidos em Nome de Deus. Ela entrevistou pessoas que tinham saído da igreja, tinham abandonado a igreja por causa da opressão que tinham sofrido na mão de pastores e líderes, de professores e mestres
de discipuladores da igreja. A verdadeira religião, ela promove a cura. A palavra de Deus aqui, o texto que nós lemos, diz que o homem foi curado por Jesus. A sua mão era atrofiada e foi restaurada. A sua religião deve promover restauração, cura, transformação, melhoria de vida. A sua religião deve fazer o bem às pessoas. Foi a pergunta que Jesus fez. É lícito no sábado, quer dizer, no dia que você pratica a sua religião, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Portanto, para responder à pergunta para que serve a religião, né, vamos tentar responder, tente você responder, melhor dizendo, 3 outras perguntas. A primeira, a sua religião o leva a amar a Deus e ao próximo ou a ser intolerante e opressor? Segunda pergunta, a sua religião coloca em primeiro lugar as pessoas ou as instituições? Para você, quem fica no centro? O próximo, a pessoa que precisa de conhecer a Deus e da bênção de Deus, ou a sua igreja? Qual é mais importante na sua igreja? A pessoa que está do seu lado ou as regras, os preceitos e as doutrinas da sua igreja? E a terceira pergunta é, a sua religião faz mal ou faz bem às pessoas? Sua religião está promovendo, as pessoas ao seu redor estão sentindo que estão sendo curadas, que estão sendo restauradas, que estão sendo abençoadas, que estão sendo melhoradas e transformadas em sua vida? Ou você está afastando as pessoas de você, ou você está criando barreiras por causa da sua intolerância, por causa do seu legalismo, por causa da sua tendência de julgar e criticar? Então, responda para você mesmo essas 3 perguntas. Para que serve a sua religião?